E Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Joaquim Gonçalves, nos traz fé para vencer. A Escritura, inspirada por Deus, nos revela que estamos nos últimos dias, a festa das trombetas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Senhor, irmã Carla cantando em momentos no Tabernáculo da Fé. Senhor, hoje eu vim falar contigo, eu não sei o que há comigo para estar vazio assim. Senhor, meu olhar está molhado, meu sorriso tão calado, me perdi dentro de mim. Senhor, a minha alma está tão triste, ela pensa que partiste e a deixaste em solidão. Senhor, o meu ser está sofrendo. Vem depressa, vem correndo, alegrar meu coração. Senhor, há momentos, é verdade, que a gente tem vontade de deixar tudo e fugir. E muitos vão morrendo nesta vida, sem razão e sem guarida. Eu, porém, confio em ti. Senhor,
A minha alma está tão triste. Ela pensa que partiste e a deixaste em solidão. Senhor, o meu ser está sofrendo. Vem depressa, vem correndo, alegrar meu coração. Senhor, o meu ser está sofrendo. Vem depressa, vem correndo, alegrar meu coração. Alegrar meu coração. A Escritura, inspirada por Deus, nos revela que estamos nos últimos dias. Ouvintes, o verdadeiro povo de Deus, a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, pauta a sua trilha no espírito de Elias. Vejamos uma coisa muito importante para a vida cristã. Elias vem 5 vezes. E nós temos de identificar cada vez que Elias vem. É muito fácil, às vezes, no passado. Ninguém discorda e não pode discordar. Elias, o tisbita, o primeiro. Depois Eliseu. Logo João Batista. Ninguém pode discutir, ao contrário. Muito embora acham por bem criarem controvérsias. Que o Elias de Apocalipse 11 não é Elias. Ou seja, que as duas testemunhas de Apocalipse 11 não são Elias e Moisés. Nesse caso, seriam somente 4 manifestações. Mas acontece que são 5. Antes de Apocalipse 11, tem Malaquias 4, 5 e 6, que se refere exatamente à 4ª manifestação de Elias. E vem para restaurar.
Bom, você diz, João Batista é esse Elias? Não. João Batista está em Malaquias 3, que vem como anjo, mensageiro diante da face do Senhor, preparando o caminho. Ele não converteu o coração dos pais aos filhos, a fé dos pais aos filhos, porque, caso contrário, ele manteria o povo na lei de Moisés. Os filhos, a fé dos pais. Até então, se tratava da lei de Moisés. Manteria o povo no Sinai, nos 10 mandamentos, ali na tábua das leis. Malaquias 3 é esse anjo que vem anunciando o Messias, o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não passou daí. Jesus disse, Elias virá. Logo ele afirma, Elias já veio e fizeram o que fizeram. Agora, veja só como a Igreja de Jesus Cristo não tem dificuldade com os passos de Deus, com o programa de Deus. Ela não entra em dificuldade. Ela não tem que saber letras. Não. Ela simplesmente crê nos passos de Deus, no programa de Deus, nas maneiras de Deus e nos mensageiros de Deus. Crer em Elias é uma segurança tremenda, especialmente se tratando da hora em que vivemos. Nós temos a grata satisfação de vivermos sob o ministério de Elias em sua 4ª manifestação. Esse viria restaurar todas as coisas que foram dispersadas, espalhadas durante as eras da igreja. Então veja que bem-aventurança crer em Elias. Basta você ver a bem-aventurança de uma viúva, Serepta de Sidom, quando seu azeite foi multiplicado, sua farinha, estava às portas da morte com seu filho, e Elias foi aquilo para ela, inclusive a ressurreição na sua casa. Através de Eliseu, veja só, a viúva também, que creu e obedeceu em Eliseu, teve azeite para pagar as suas dívidas e sobreviver com seus filhos à liberdade. Aqueles que estavam com João Batista receberam o grande privilégio de reconhecerem o Messias por indicação do mestre deles, do guia deles, porque jamais Caifás, Anás faria tal, como não fizeram. Isso porque, quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, a palavra veio a João lá no deserto. Agora, sem dúvida alguma,
essa quarta manifestação de Elias é exatamente para os últimos dias dos gentios. Para os últimos dias em que a Igreja de Jesus Cristo está militando, batalhando contra as hostes do maligno, as astutas ciladas do maligno, nos lugares celestiais. Isso não é vencido com um dogma, um credo, palavras bonitas, conhecimentos teológicos. Não. Como Davi jamais poderia vencer a Golias com as armaduras de Saul, mas somente com aquela pequena funda e aquela pequenina pedra, como venceu a Golias, ele poderia vencer. A igreja só poderá vencer pelo mesmo poder. Então o profeta de Deus, na mensagem A Festa das Trombetas, nos mostra isto de uma maneira muito clara. Ele é a autoridade para dizer que estamos nos últimos dias, porquanto o seu ministério seria justamente nos últimos dias dos gentios. Afirma ele: se eu venho com a mensagem do Pentecoste, eu estaria na era de Laodiceia, e isto não estaria certo. Esta é a razão pela qual John Wesley não podia tomar a mensagem de Lutero. Lutero estava em uma era, a era da igreja, e Wesley estava em outra era da igreja, posterior, é claro. Se Jesus tivesse vindo com a mensagem de Moisés, os fariseus teriam crido nele. Mas ele não traria nenhuma remissão. Ele iria matar bodes e carneiros com eles. Se Moisés tivesse vindo com a mensagem de Noé, isso não daria certo. Atravessar o deserto com uma arca? Cada fase é uma mensagem. Cada fase, portanto, é um mensageiro. É um instrumento que Deus usa. Deus tem destinado seu povo de cada era da Escritura. E antes que a era pudesse vir à existência, chegasse o tempo, então o que acontecia? As igrejas misturavam aquilo de tal forma e eles não sabiam onde estavam parados. É o mesmo que acontece. Pois esta é a razão pela qual eles falharam em reconhecer a Jesus como Filho de Deus. Suas tradições haviam cegado seus olhos. Mas ele estava exatamente no cumprimento das Escrituras. Era a palavra se cumprindo. Eles pensavam que tinham de ser sempre
o Sinai. Eles nunca puderam ver o Calvário. Foi da mesma forma com os profetas. Jesus disse: qual de vossos pais que não apedrejaram aqueles profetas que lhes foram enviados? Eles tomaram isso como insulto. Então Deus envia o seu profeta. E o profeta é a palavra viva de Deus sendo manifestada. E uma prova que ele é um profeta de Deus é que os líderes religiosos não podem aceitá-lo. Se levantam contra ele porque ele não vem através dos mesmos trilhos, da mesma cartilha. E ele vem trazendo tudo que foi espalhado, ajuntando. Ali estavam tudo que foi de Deus em Paulo. Tudo que foi de Deus estava em Irineu. Tudo que era de Deus estava em São Martim. Tudo que era de Deus estava em Columba. Tudo que era de Deus estava em Martim Lutero. Tudo que era de Deus estava em John Wesley. Agora eu pergunto, Martim Lutero teve a mensagem de Wesley? Não. Ele apenas creu que a salvação é pela fé e não por indulgências, penitências, dinheiro. Mas era Deus, naquela fase, naquela era. E agora, na quarta manifestação? Na última era, a era de Laodiceia, tudo que é Deus está no profeta. Tudo que era Deus estava em Elias, lá na casa da viúva. Ele foi Deus para falar: a farinha da panela não acabará, o azeite da botija não cessará. Tudo de Deus que estava para aquela casa deitou sobre a criança morta e a colocou de pé com vida novamente. É bem-aventurado, muito bem-aventurado, você que crê em Elias na sua quarta manifestação. Por quê? O seu azeite nunca vai acabar, nem sua farinha. E quando isto acontecer, a ressurreição tomará lugar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
as portas se fecharem para ti e tua luz começar a se apagar, se o vento forte soprar, abrigo na rocha pra ti. Se os amigos sozinho te deixar, e se o medo um amigo se fizer, põe tua vida no altar e verás a mão de Deus te amparar. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus, pois na cruz nossas dores carregou. Nenhum mal eu temerei, vitorioso agora sou. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Se tuas forças começarem a se esvair e teus ombros não puderes mais erguer, lembras que Ele por ti uma cruz muito pesada carregou. Se o vale da sombra te chegar e a morte vier te açoitar, no Calvário de dor a vitória sobre a morte conquistou. A vitória é nossa